No episódio de hoje, vamos explorar como 5 policiais foram brutalmente devorados por animais mortais durante operações rotineiras. De um agente que perturbou um urso pardo faminto no Canadá até um guarda florestal no Quênia que rastreava um búfalo africano furioso. Mas começamos pela busca do ajudante de xerife Alston por uma pessoa desaparecida na Flórida, que terminou em um encontro fatal com um dos predadores mais perfeitamente moldados da natureza. Número 1. O caçador vira presa no rio St. Johns, Flórida, Estados Unidos. No dia 14 de setembro de 2018, as autoridades locais davam continuidade ao segundo dia de uma busca intensa nas águas turvas e traiçoeiras do rio St. Johns, no nordeste da Flórida. A umidade elevada deixava o ar pegajoso e sufocante, enquanto o fim do dia se aproximava, trazendo uma atmosfera pesada e inquietante. O rio sinuoso, ladeado por árvores de cipreste cobertas por espessas camadas de musgo espanhol, refletia em sua superfície escura a luz enfraquecida do entardecer, criando um cenário sombrio e quase intocável. Entre os voluntários estava o delegado assistente Mark Alston, veterano com 34 anos de serviço na força policial do condado de Jacksonville. Alston havia se oferecido pessoalmente para participar da missão de busca após o desaparecimento de um jovem pescador local. Com 8 anos de experiência ativa como policial, ele também possuía treinamento específico em resgates aquáticos, um diferencial valioso em operações desse tipo. Entre seus colegas, Mark era conhecido não apenas por sua competência técnica, mas por uma determinação inabalável e por jamais abandonar uma investigação antes de ter respostas. Criado em meio aos rios e pântanos da Flórida, Mark desenvolveu ao longo da vida um conhecimento profundo e intuitivo sobre as condições perigosas do St. Johns, que já havia se mostrado um desafio mortal em outras situações. Esse domínio do ambiente o tornava um recurso valioso nas equipes de busca, mas também o levava, ocasionalmente, a confiar demais em suas próprias habilidades, o que podia colocá-lo em risco. No caso específico do desaparecimento de Tommy Chan, a ligação emocional era evidente. O garoto tinha 17 anos, apenas 2 a mais que o filho de Mark, e isso mexia com ele de forma pessoal e visceral. A cena encontrada no local do desaparecimento era perturbadora. A caixa de pesca de Tommy e um sanduíche pela metade haviam sido deixados sobre o velho cais de madeira. Sua bicicleta ainda estava trancada na grade de proteção. O St. Johns era conhecido por suas correntes imprevisíveis e armadilhas submersas. Já havia tirado vidas antes, o que deixava a comunidade em alerta sempre que alguém desaparecia nas redondezas. Durante aquele dia inteiro, sob o calor sufocante típico da Flórida, a maioria dos voluntários acabou desistindo. Mas Mark, movido por um senso de missão e pelo desejo de oferecer algum tipo de consolo à família do garoto, persistiu em sua busca. Avançando com esforço pela vegetação espessa, atravessando moitas de palmeiras anãs e trechos de lama escorregadia, ele vasculhava meticulosamente cada trecho da margem. Ao cair da noite, já exausto, Mark notou algo incomum entre as raízes retorcidas de um enorme cipreste parcialmente submerso. Um pequeno pedaço de tecido azul ondulava discretamente logo abaixo da superfície, a cerca de 4,5 metros da margem. A descoberta provocou uma descarga imediata de adrenalina. Sem hesitar, ele acionou pelo rádio sua parceira na operação, a delegada Sarah Martinez, que realizava buscas do outro lado do rio, centenas de metros rio abaixo. O que Mark não sabia era que, sob aquelas águas turvas e silenciosas, um dos predadores mais eficientes e perigosos da natureza o observava. O jacaré americano é um superpredador com milhões de anos de evolução, praticamente inalterada. Ele habita regiões de água doce por todo o sudeste dos Estados Unidos, com a Flórida abrigando a maior população da espécie. Machos adultos frequentemente ultrapassam 4 metros de comprimento e podem pesar mais de 450 quilos. Suas mandíbulas, extremamente poderosas, podem gerar forças de mordida próximas a 21.000 quilopascais. Esses répteis são caçadores furtivos e pacientes, capazes de permanecer imóveis durante horas até que uma oportunidade de ataque surja. Seus olhos, narinas e ouvidos localizados no topo da cabeça permitem que fiquem quase totalmente submersos, passando despercebidos até o momento do bote. Em dias frios, costumam buscar abrigo em cavernas sob margens erodidas, tornando-se virtualmente invisíveis. Sem qualquer sinal de alerta, Mark desceu pela encosta barrenta em direção ao pedaço de tecido.
Suas botas afundaram no lodo escorregadio. A água morna atingia suas canelas, enquanto a superfície turva ocultava totalmente o fundo. A cada passo, nuvens espessas de sedimento se erguiam, dificultando a visibilidade. Foi ali que o ataque aconteceu. Sob a margem erodida, um jacaré gigantesco estava em silêncio absoluto havia horas, camuflado entre raízes e lama. A movimentação das pernas de Mark na água ativou um impulso ancestral no predador. Num movimento súbito e violento, as mandíbulas surgiram das profundezas e se fecharam com força descomunal sobre a perna esquerda do policial, abaixo do joelho. A primeira mordida atravessou a calça tática, a pele e o tecido muscular, alcançando o osso. O grito de Mark ecoou pela margem. O jacaré ativou imediatamente sua manobra característica, a rotação mortal. Trata-se de um giro brutal projetado para desorientar e dilacerar a presa com ferimentos extremos. Mark foi puxado para baixo da superfície enquanto o animal girava com fúria. A perna torceu em ângulos grotescos e a cabeça de Mark bateu repetidamente contra troncos e raízes submersas, provocando lesões severas no crânio. O predador não soltou sua vítima em momento algum. A cada volta, músculos e tendões eram arrancados, e a perda de sangue aumentava drasticamente. A poderosa cauda do jacaré chicoteava com violência, levando os dois cada vez mais fundo no canal. A rotação durou quase 2 minutos, tempo suficiente para causar hemorragias internas massivas, múltiplas fraturas e falência respiratória. Com Mark praticamente inconsciente, o animal reposicionou a mordida no tórax. As mandíbulas esmagaram sua caixa torácica, quebrando várias costelas e perfurando o pulmão esquerdo. A água invadiu seu sistema respiratório e a consciência se apagou de vez. A combinação de trauma físico, sangramento intenso e afogamento foi fatal. O jacaré então soltou o corpo e recuou. O cadáver foi arrastado lentamente pela correnteza. A delegada Martinez, que corria em direção ao som do ataque, chegou poucos minutos depois. Mas encontrou apenas água agitada, equipamentos espalhados e o rádio de Mark flutuando, com a luz de emergência piscando em meio à escuridão crescente. Ela solicitou reforços imediatamente e iniciou o protocolo de resgate. Ao amanhecer, equipes de mergulho especializadas de diversas agências começaram a vasculhar o trecho do rio. Após 14 horas de buscas ininterruptas, o corpo de Mark foi encontrado preso sob um enorme tronco, a cerca de 180 metros rio abaixo do ponto de ataque. A tragédia levou o departamento do xerife de Jacksonville a abrir uma investigação detalhada e revisar os procedimentos de segurança em operações aquáticas. A comunidade lamentou profundamente a perda de um servidor público dedicado e incansável. Mark deixou esposa e 2 filhos pequenos. Número 2. Ataque fatal de urso pardo em Alberta, Canadá. No dia 15 de outubro de 2019, em Kananaskis Country, na província de Alberta, a névoa da manhã pairava sobre as densas florestas de pinheiros, enquanto a temperatura mal passava de 0 grau. Essa região selvagem servia no outono como um importante corredor de migração para os animais, e era exatamente nessa época que os ursos pardos se preparavam para a hibernação. O agente Eric Thorson ajustava seu rádio ao sair da viatura. Com 40 anos de idade e 15 anos de experiência na Polícia Montada do Canadá, ele trabalhava havia 8 anos na zona rural de Alberta, onde encontros com a fauna eram parte da rotina. Eric era reconhecido por seu profissionalismo rigoroso e por seguir os protocolos de segurança com disciplina. Nunca cortava caminho. Mas sua vivência extensa na natureza havia cultivado uma autoconfiança silenciosa, que às vezes o tornava menos atento aos riscos. Criado caçando e pescando nas mesmas montanhas, Eric conhecia aquele território como a palma da mão. Essa familiaridade o fazia, por vezes, ignorar medidas de precaução importantes, especialmente ao se afastar do grupo em áreas conhecidas por presença de ursos. Ao seu lado, o guarda florestal Marcus Reed consultava o GPS antes de colocar o rifle no ombro. Os dois haviam sido enviados para investigar um acampamento de caça clandestino, localizado perto da linha das árvores. As regras da região proibiam acampamentos naquela área durante o outono, justamente por causa do aumento da atividade de ursos pardos. O terreno era coberto por vegetação rasteira e arbustos salpicados de frutas, locais ideais para a alimentação desses gigantes. As botas dos agentes estalavam sobre folhas cobertas de geada enquanto eles subiam por uma trilha estreita.
Eric notou os arbustos carregados de frutas alaranjadas, apesar do avanço da estação. Um sinal claro de que o local era atraente para ursos. Com até 360 quilos, os ursos pardos dominam o topo da cadeia alimentar no oeste do Canadá. No outono, entram em um estado conhecido como hiperfagia, consomem até 20.000 calorias por dia para acumular gordura para o inverno. Esse comportamento os torna mais agressivos e imprevisíveis. Cerca de 40 minutos após o início da caminhada, os agentes chegaram a uma clareira. Reed consultava o GPS, enquanto Eric tomava um pouco d'água e disse que se afastaria por um instante. Ele seguiu em direção a uma moita de framboesas, a cerca de 20 metros da trilha. Sem que nenhum dos dois soubesse, um imenso urso pardo macho estava no mesmo matagal havia mais de 3 horas, alimentando-se de forma metódica em uma concentração de frutas de fim de estação. Seu pelo marrom escuro se camuflava perfeitamente nas sombras. Eric se posicionou atrás do grupo de arbustos, de costas para a mata mais densa. Os sons e odores da manhã chegaram até o urso, que estava a apenas 15 metros de distância. Ao perceber a presença de um estranho, o urso ergueu a cabeça, farejou o ar e atacou. O ataque foi instantâneo. O urso emergiu do mato com velocidade impressionante. Em apenas 3 saltos atravessou os arbustos. Eric ouviu o barulho se aproximando e começou a virar o corpo, mas foi tarde demais. Os 340 quilos de pura força e fúria o atingiram por trás. A primeira patada acertou o ombro esquerdo e as costas, arremessando Eric do chão. As garras de 10 centímetros rasgaram o tecido do uniforme e a pele, deixando feridas profundas que sangravam violentamente. O impacto quebrou a escápula e deslocou seu braço. Antes que pudesse se levantar, o urso já estava sobre ele. As enormes mandíbulas se fecharam sobre a parte superior das costas e o pescoço. Os dentes caninos de 5 centímetros perfuraram músculos e nervos, esmagando vértebras e comprometendo a medula espinhal. O corpo de Eric paralisou instantaneamente. O urso ergueu o corpo inerte de Eric e o sacudiu brutalmente de um lado para o outro. Essa ação causou danos internos massivos, órgãos rasgados, costelas quebradas. O sangue escorria da boca e do nariz de Eric, sinais de hemorragia interna grave. Reed ouviu o barulho desesperador e correu em direção aos sons, com o rifle nas mãos e gritando pelo colega. Ao chegar, viu o urso em pé sobre o corpo de Eric, com o focinho coberto de sangue. Ele disparou um tiro de advertência no ar. O urso imediatamente largou a vítima e se ergueu nas patas traseiras, ficando com quase 3 metros de altura. Reed recarregou a arma lentamente, aproximando-se do local com cautela. O urso, então, voltou a 4 patas e desapareceu silenciosamente na mata. Restaram apenas vegetação pisoteada e o forte cheiro de sangue. Reed chamou os serviços de emergência e correu até Eric. Mas era tarde demais. Ele havia sofrido ferimentos fatais no curto ataque. Perfurações profundas no pescoço e tórax, vasos sanguíneos rompidos e a coluna cervical esmagada. Hemorragias internas causaram falência múltipla dos órgãos. Equipes de resgate chegaram ao local remoto após 90 minutos, mas Eric já havia morrido poucos minutos depois do ataque. Sua morte mostrou o quão rápido a natureza pode se tornar letal. Número 3. Jaguar mata agente federal no Pantanal. Brasil, março de 2018. Região do Pantanal, Brasil. O agente federal Tiago Lima ajustava seu colete tático enquanto a névoa da manhã cobria os alagados. Aos 37 anos, Lima estava há 2 anos infiltrado em redes ilegais de tráfico de animais silvestres na região mais biodiversa do país, onde os jaguares reinam no topo da cadeia alimentar e os criminosos operam quase sem obstáculos. Agachado atrás de uma árvore de imbaúba, Tiago coordenava a operação por rádio com outros 3 agentes federais, todos posicionados ao redor de um acampamento suspeito de caçadores ilegais. Aos 38 anos, ele já somava 12 anos na Polícia Federal, especializado em crimes contra a fauna, o que o havia levado a atuar nas áreas mais remotas do Pantanal. Conhecido por sua determinação implacável, Lima se destacava por jamais permitir que um suspeito escapasse. Característica que preocupava seus colegas, especialmente por sua tendência a perseguir alvos sozinho em terrenos hostis. A morte do irmão mais novo, há 5 anos, em um ataque de caçadores, tornara sua missão contra o tráfico de animais uma questão profundamente pessoal. Mas isso também comprometia, por vezes,
seu julgamento tático. Informações de inteligência indicavam que aquele acampamento funcionava como um ponto de processamento de partes de jaguar destinadas ao mercado negro asiático. O acampamento ficava em uma depressão natural, cercado por palmeiras de carandá e vegetação densa. Tiago estava há 18 meses infiltrado, sob uma identidade falsa, cuidadosamente construída. A operação daquele dia representava o ápice de uma investigação longa e meticulosa. O jaguar é o maior felino das Américas e o terceiro maior do mundo. Possui a mordida mais potente entre os grandes felinos, capaz de esmagar cascos de tartarugas e crânios de jacarés com facilidade. Machos adultos podem pesar até 113 quilos e medir mais de 2,40 metros de comprimento. Sua pelagem malhada oferece um camuflado perfeito sob a luz filtrada da floresta. Enquanto a equipe se posicionava, uma figura correu para fora do abrigo principal. Carlos Mendoza, o líder da quadrilha, havia avistado os agentes e fugia em direção à mata. Tiago iniciou a perseguição de imediato. Suas botas chapinhavam nas poças rasas enquanto atravessava o matagal, cada vez mais denso. O dossel filtrava a luz solar, criando um labirinto de sombras e luz intercalada. Após cerca de 40 metros, Tiago abaixou-se para passar sob um galho baixo, quando algo em sua visão periférica o fez parar. Um jaguar enorme, atraído pelo cheiro de restos de animais no acampamento, estava escondido no subbosque havia horas. O felino, com 90 quilos, saltou de sua posição, a apenas 4,5 metros de distância. Impulsionado pela força dos membros traseiros, o salto foi devastador. As garras dianteiras, com mais de 5 centímetros de comprimento, atingiram os ombros e o peito de Lima, rasgando seu colete como se fosse papel. O impacto arremessou ambos ao solo lamacento com força brutal. O rádio de Tiago emitiu um ruído cortado enquanto a transmissão era interrompida no meio da frase. As mandíbulas do jaguar se fecharam com uma pressão de 15 psi em torno do pescoço da vítima, esmagando a traqueia e cortando artérias vitais. Instintivamente, Tiago procurou a pistola na cintura, mas ela havia sido lançada longe com o impacto inicial. As garras traseiras do jaguar atingiram o abdômen, abrindo feridas profundas que expuseram órgãos internos. O sangue se acumulava na depressão lamacenta, misturado com água parada e vegetação apodrecida. Os caninos, de quase 8 centímetros, perfuravam músculos e ossos com precisão letal. O corpo de Lima ficou inerte em 90 segundos, vítima de hemorragia massiva e falta de oxigênio. Seguindo seus instintos, o jaguar arrastou o cadáver para um local mais isolado da mata. O restante da equipe encontrou o corpo 40 minutos depois, parcialmente coberto por folhas de palmeira em uma depressão natural, a 60 metros de onde o rádio de Lima havia silenciado. Marcas profundas de garras em troncos próximos indicavam que o animal usara posições elevadas para emboscar a presa. A arma de serviço de Tiago estava no barro, a poucos metros do local. A Polícia Federal iniciou imediatamente uma investigação sobre as circunstâncias da morte. Especialistas confirmaram que o aumento da atividade de jaguares na região era consequência direta da caça ilegal, que vinha alterando o comportamento predatório da espécie. Carlos Mendoza foi capturado 3 dias depois, ao tentar cruzar a fronteira com a Bolívia. As provas recolhidas levaram à prisão de outros 12 membros da quadrilha e à apreensão de partes de jaguar avaliadas em mais de 2 milhões de dólares. Enquanto Lima enfrentava um superpredador nos alagados do Pantanal, outro oficial encontraria seu destino em um zoológico na Índia. Número 4. Ataque brutal de urso-preguiça em Bhopal, Índia, março de 2019. Bhopal, estado de Madhya Pradesh, Índia. A neblina da manhã ainda cobria os galhos das acácias ao redor do Parque Nacional Van Vihar, enquanto a luz do sol atravessava o dossel das árvores. A reserva de 445 hectares funcionava como parque nacional e zoológico, abrigando animais selvagens resgatados em ambientes seminaturais. Na manhã seguinte a uma forte tempestade, o inspetor Rohan Bhattacharya, com 19 anos de serviço na polícia de Madhya Pradesh, respondia a uma chamada de emergência. Aos 43 anos, pai de 2 filhos, ele havia se voluntariado 3 anos antes para a Unidade de Proteção à Vida Selvagem, uma escolha motivada por sua crença de que o conflito entre humanos e animais exigia profissionais experientes, com sangue frio e disciplina. Rohan era respeitado por seu método e dedicação, mas tinha fama de não esperar reforços em situações perigosas
especialmente quando havia risco para civis. Crescido na zona rural de Madhya Pradesh, acreditava ter uma intuição apurada sobre o comportamento animal, algo que o ajudava em missões, mas que também o tornava menos cauteloso ao lidar com animais perigosos sozinho. A chamada de emergência chegou à delegacia às 7h12 da manhã. A equipe de segurança noturna havia relatado danos na cerca externa do setor C, onde eram mantidos os ursos preguiça resgatados. A tempestade da noite anterior havia comprometido a estrutura, abrindo brechas por onde o animal poderia escapar. A administração do parque solicitou apoio imediato da polícia, enquanto o grupo de contenção especializado era mobilizado. Rohan chegou ao local 15 minutos depois, acompanhado do agente Vikram Singh, um policial jovem com pouca experiência em manejo de fauna. Os corredores de serviço nos fundos do zoológico estavam silenciosos, já que a equipe de alimentação ainda não havia iniciado as rotinas matinais. Apenas sons de aves distantes e folhas estalando quebravam o silêncio. Apesar do nome aparentemente inofensivo, o urso preguiça é um dos predadores mais perigosos da Índia. Machos adultos podem pesar até 140 quilos e possuem membros extremamente fortes com garras curvas que podem chegar a 8 centímetros de comprimento. Esses onívoros desenvolveram habilidades impressionantes para abrir cupinzeiros e se defender de leopardos e tigres. Seu temperamento é altamente imprevisível. E quando ameaçados ou acuados, atacam com velocidade e ferocidade assustadoras. Diferente de outras espécies, o urso preguiça ataca com as garras antes de usar a mordida, o que resulta em ferimentos devastadores. Rohan e Singh se aproximaram da área danificada pelo corredor de serviço, atrás das baias de alimentação. Caixas de metal e equipamentos de manutenção projetavam sombras compridas na luz fraca da manhã. O inspetor segurava uma lanterna comum e permanecia próximo à entrada do corredor, monitorando o contato por rádio com a equipe de contenção que se aproximava. Um som metálico arrastado veio de trás de uma pilha de contêineres a cerca de 10 metros. Rohan sinalizou para Singh manter posição e decidiu investigar por conta própria. Presumia que fosse algum animal de criação solto, ou o próprio urso, tentando retornar ao território conhecido. Com cautela, Rohan contornou os contêineres e iluminou o chão de concreto com sua lanterna. Havia feno espalhado e baldes de comida virados, mas nenhum sinal imediato do animal. Ao virar o maior dos contêineres, o urso preguiça surgiu de repente de seu esconderijo. O primeiro golpe acertou Rohan no lado esquerdo do rosto e pescoço. As garras cortaram pele e músculos com precisão assustadora. Ele cambaleou para trás, a lanterna voou de sua mão e bateu na parede de concreto. Antes que conseguisse se recompor, o segundo golpe atingiu o peito. As garras rasgaram sua camisa de uniforme e deixaram cortes profundos que iam do ombro direito até o externo. Em seguida, o urso avançou. As mandíbulas se fecharam sobre o antebraço esquerdo de Rohan, que ele instintivamente levantou para se defender. A força da mordida quebrou os 2 ossos do braço, rádio e ulna, enquanto os dentes perfuravam até o osso. Rohan caiu sob o peso do animal. O urso sacudia a cabeça violentamente, ampliando os danos nos tecidos e provocando hemorragia arterial. Singh gritou por ajuda e ativou o sistema de emergência. O som da sirene pareceu agitar ainda mais o animal, que largou o braço de Rohan e mordeu o tronco com ferocidade. A mordida atingiu a região entre as costelas inferiores e o abdômen, rasgando órgãos internos e cortando vasos sanguíneos principais. O urso então arrastou o corpo inerte de Rohan para trás dos contêineres, afastando-se da entrada. As feridas internas e a enorme perda de sangue causaram a morte em poucos minutos. A equipe de contenção chegou 23 minutos após o chamado e conseguiu sedar o animal, recuperando o corpo do inspetor. O Departamento Florestal de Madhya Pradesh iniciou uma investigação sobre os protocolos de segurança. Os primeiros relatórios indicaram falhas na avaliação dos danos após a tempestade, o que permitiu que o urso permanecesse na área sem ser detectado por várias horas. O animal foi transferido para uma instalação mais segura no Parque Nacional de Kanha, onde medidas reforçadas foram implementadas para evitar incidentes futuros. A direção do zoológico adotou novas regras exigindo equipes de 2 agentes em todas as emergências envolvendo animais. Enquanto Rohan enfrentava um predador dentro de um recinto urbano, o último caso desta lista trágica levaria um oficial a encarar um dos gigantes mais imprevisíveis da natureza africana. Número 5.
Guarda florestal morto por búfalo africano na reserva Masai Mara, Quênia, março de 2019. Masai Mara, Quênia. O guarda florestal Cameron Doyle ajustava seu uniforme antes de liderar um grupo de jovens patrulheiros pela Savana Dourada. Aos 55 anos, o conservacionista irlandês vivia no Quênia havia 8 anos, onde atuava como oficial de ligação do Serviço de Vida Selvagem do país. Respeitado por seu estilo prático de ensinar, acreditava que a melhor forma de aprendizado era através da experiência direta em campo. Sua longa trajetória o tornara um expert na leitura do comportamento animal, especialmente de predadores. Mas essa mesma confiança o levava, por vezes, a subestimar animais imprevisíveis, principalmente os solitários. Após sobreviver a diversos encontros perigosos, Cameron desenvolveu uma atitude quase despreocupada diante do risco, algo que preocupava seus superiores, mas inspirava os jovens sob sua liderança. Naquela manhã, a missão era de rotina: observar uma família de leões perto da zona de preservação ao longo do rio Mara. No caminho, uma série de pegadas profundas e frescas se desviava da trilha principal, levando até um denso matagal espinhoso, cerca de 50 metros adiante. Cameron reconheceu as marcas imediatamente: búfalo africano. E pelo tamanho das pegadas, tratava-se de um macho adulto. Ele sinalizou para os jovens guardas que ficassem onde estavam e decidiu seguir o rastro sozinho, vendo ali uma excelente oportunidade para ensinar como rastrear animais perigosos na prática. O búfalo africano é considerado um dos animais mais imponentes do continente. Pode pesar até 900 quilos e figura entre os chamados 5 grandes da África. Entre todos os animais do continente, é o que mais causa mortes de caçadores. Sua imprevisibilidade e força bruta o tornam extremamente perigoso, especialmente quando está sozinho ou acuado. Durante a estação seca, machos solitários se tornam ainda mais agressivos e territoriais. Cameron se aproximava com cuidado, suas botas deixando marcas suaves no solo arenoso. Agachou-se ao lado de um monte de fezes ainda quentes, demonstrando aos patrulheiros, à distância, como observar padrões de dispersão e direção do animal. O esterco era escuro e fibroso, indício de que o búfalo havia se alimentado de capim grosso durante a noite. Cameron apontava a direção das pegadas quando o som de galhos quebrando surgiu à sua frente. O enorme búfalo estava a menos de 10 metros, completamente escondido atrás dos arbustos espinhosos. Seu pelo escuro o camuflava nas sombras do mato, tornando-o invisível até o momento da investida. O animal partiu com velocidade devastadora, a cabeça abaixada e os chifres curvados apontados para o alvo. Cameron mal começava a se levantar quando os 800 quilos de fúria o atingiram como um trem desgovernado. O impacto o lançou no ar, arremessando-o de costas contra uma moita de acácias espinhosas. O chifre esquerdo perfurou seu abdômen abaixo do peito. O direito atingiu a coxa esquerda, rasgando músculos e quebrando o fêmur. Cameron caiu entre os galhos que cortaram seu uniforme e pele enquanto ele rolava pela vegetação. Antes que pudesse tentar se mover, o búfalo voltou a atacá-lo. Com os 2 chifres, perfurou seu peito. O esquerdo rompeu o pulmão, o direito quebrou 3 costelas e danificou o fígado. O sangue enchia seu pulmão perfurado, tornando cada respiração uma luta. Então, o búfalo ergueu a cabeça e levantou o corpo de Cameron quase 2 metros no ar, sacudindo-o de um lado para o outro com violência. Sua coluna vertebral foi esmagada e torcida sob a força bruta do animal. As vértebras se romperam audivelmente. Quando finalmente o soltou, Cameron caiu como um boneco, o corpo torcido em ângulos antinaturais. O animal se afastou, resfolegando, antes de aplicar um último golpe. Uma patada direta no crânio. O impacto destruiu o osso, causando trauma cerebral severo. Sangue escorria dos ouvidos e narinas. O corpo de Cameron estremeceu uma última vez, depois ficou imóvel. Os jovens guardas que observavam tudo com horror acionaram a evacuação médica imediatamente. Aproximaram-se com cautela, armas em punho. O búfalo já havia sumido no mato, tão rápido quanto havia surgido. Quando os guardas chegaram a Cameron, já era tarde demais. Seus ferimentos eram fatais. A família dele, na Irlanda, recebeu a notícia poucas horas depois. A comunidade local Maasai realizou uma cerimônia tradicional em sua homenagem. O búfalo responsável desapareceu no vasto ecossistema da Mara. Autoridades de vida selvagem destacaram que incidentes como esse
São um lembrete sombrio dos perigos constantes enfrentados por quem protege os animais mais imponentes da África. Essas histórias chocantes revelam o quão tênue pode ser a linha entre o controle e o caos quando os seres humanos enfrentam a natureza selvagem de frente. Policiais e guardas florestais que dedicam suas vidas à proteção de outros, ou da própria fauna, frequentemente enfrentam riscos extremos e, em alguns casos, pagam o preço mais alto. Em cada canto do mundo, seja nos pântanos da Flórida, nas florestas do Canadá, nos alagados do Pantanal, nos zoológicos da Índia ou nas savanas do Quênia, a natureza continua a lembrar que seus predadores não conhecem fardas, autoridade ou medo. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!